Fala pessoal, finalmente chegou o momento tão esperado que eu prometi para vocês, que ia comentar como foi a minha experiência trabalhando no aeroporto de Vancouver. Como vocês sabem, eu estava trabalhando lá, principalmente quem me acompanhou na época no Instagram, que eu cumprimentava o pessoal. Vou deixar aqui alguns trechos de como era o meu dia a dia no Instagram na época do aeroporto. Bom dia Brasil, bom dia Canadá, boa tarde Itália, boa noite China, como é que vai vocês, tudo bem? Esse é o tiozão do college, tiozão do aeroporto, às 4 horas da manhã, indo trabalhar. 9 graus, o dia tá tranquilinho. Bom dia Brasil, bom dia Canadá, boa tarde Itália, boa noite China, como vai você, tudo bem? Cara, são 3h40 da manhã, o que você tá fazendo? Você tá dormindo? Não pode ser, cara. 3h40 da manhã é a hora de você levantar, ir para o aeroporto. E aí, meus amigos, como vai vocês? Eis aqui o seu tio indo embora do trabalho. Hoje eu estava no aeroporto e fui reconhecido por pessoal que segue o canal. Está visitando Vancouver, claro, brasileiros. A gente teve a... Bom dia Canadá, bom dia Brasil, boa tarde Itália, boa noite China. 4 horas da manhã, vamos acordar, pessoal. Aí ó, 5h30 da manhã já chegou um voo do Havaí, né? E do México. Bom, para quem caiu de paraquedas aqui, não está entendendo nada da história, eu fiz, né, uma pós-graduação em marketing aqui em Vancouver, na Langara College. E na Langara funciona assim, nesse curso, nesse programa, né, que eu fiz, eram 5 terms que eles chamam, né, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que os 4 primeiros estudo, full time, e o último você tinha que trabalhar para ganhar então o seu diploma. O trabalho full time fazia parte do processo de estudo, né? É como se fosse um internato. Então a pessoa tem que trabalhar numa empresa e fazer alguns relatórios para o college, né? Para pós-graduação, para depois você finalmente se formar. E tem um mínimo de horas, são 300 horas que você tem que trabalhar para poder também cumprir os requisitos da formatura. Bom, eu fui trabalhar como Sales Supervisor numa empresa chamada Hudson Group, e aí todo mundo deve conhecer, quem frequenta qualquer aeroporto do mundo vai ver uma loja da Hudson News lá, com certeza. E além da Hudson News, elas têm outras várias lojas que são terceirizadas. Ninguém na verdade sabe que é da Hudson, assim, não dá na cara que é da Hudson Group, mas são também, né? Aqui em Vancouver, por exemplo, tinha aquela loja Desigual deles, loja de lembrancinhas de Vancouver, tinha loja da CNN, né? Mas também, de novo, tudo do mesmo grupo. E aqui em Vancouver, essa empresa controla 80% do aeroporto, do comércio do aeroporto. Então, assim, é um grupo muito grande e eu, nessa posição de Sales Supervisor, eu era responsável por cuidar das lojas, de fazer a loja funcionar. Bom, e o importante, que fique muito claro aqui, e eu preciso que todo mundo entenda esse recado, é que o que eu vou narrar aqui, o que eu vou contar aqui, é exclusivamente a minha experiência, o que eu vivi, e não tô querendo, porque já vou dar um spoiler alert aqui. Fiz uma lista de coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei e das tretas que eu tive lá. A lista que eu gostei tá bem pequena, não gostei tá grandinha e a de treta tá enorme. Então assim, foi a minha experiência. Não quer dizer que as pessoas que estão lá, ou que a empresa no mundo todo, que ela tá no Brasil, tá aqui no Canadá, tá em Dubai, tá tudo quanto é canto, que a empresa seja ruim em todo lugar. A minha experiência, o que evidentemente eu não gostei porque eu acabei de sair de lá, não se aplica para todo mundo e para todos os setores da empresa. Bom, dito isso, eu também preciso explicar para vocês por que eu fui atraído, né, para esse emprego, para essa empresa. Foram 3 motivos. Primeiro, foi poder trabalhar de manhã, né, aí eu acabava saindo no meio-dia. Depois eu vou explicar para vocês que não foi um negócio tão bom, mas eu saí no meio-dia e meio mais ou menos, eu poderia buscar minhas crianças na escola, assim não prejudicaria o trabalho da minha esposa, e também a gente não teria que pagar ou colocá-los no after school, que é bem caro, ou pagar alguém para buscá-los na escola. Então eu achei muito bom o horário, seria mais ou menos das
que era, né, às 4 da manhã até meio-dia e meio, mais ou menos. Falei, bom, eu saio de lá, tenho tempo de ir para casa, depois buscar as crianças, eu gostei muito. A segunda coisa que me atraiu nessa posição foi poder trabalhar no emprego NOC, né? A maioria das vagas são NOC aqui, mas eu estou falando NOC específico. Eu não quero deixar o vídeo muito técnico, mas é um NOC, é um código para que na hora de estender o visto aqui do Canadá, o meu, eu possa estender o da minha esposa também. Então é um jogo de xadrez da imigração, né? Se eu quero continuar, se eu quero que minha esposa continue trabalhando, eu tenho que estar trabalhando numa posição significativa aqui, que seja importante para o governo, senão eles não estenderiam o visto da minha esposa. Então aconteceu que foi uma das coisas que me atraiu, porque a vaga de supervisor, ela garantiria essa extensão. E por fim, é uma empresa multinacional, né? Eu pensei, bom, nos benefícios de se trabalhar numa empresa global, de, quem sabe, cavar uma vaga em uma outra cidade, mudando e subindo. Eu pensei nas diversas oportunidades que poderiam aparecer. E uma coisa também ajudou bastante nesse processo seletivo, me atraiu também, talvez seria o quarto motivo, não 3, é que a pessoa que eu conheci na feira de emprego, David, no caso, ele foi durante todo o processo seletivo muito gentil comigo, ele foi um cara muito gente boa. E isso influenciou, porque ele sempre respondia e-mail, ele sempre dava um jeito de mudar os horários da entrevista, ele sempre tratou com muito respeito. Então ele fez uma diferença para eu optar também trabalhar na Hudson Group. Bom, como eu disse, em geral eu tinha que cuidar das lojas. Eu chegava lá 4 horas da manhã, tinha que pegar as chaves das lojas, né? E sair abrindo e ver se estava todo mundo presente, né? Os vendedores, tinha que distribuir a turma, cada um para sua loja. Se não tivesse uma pessoa, por exemplo, faltando ou atrasada, tirar um vendedor de uma loja, botar no outro. Às vezes várias vezes eu ficava fazendo às vezes de vendedor na loja porque tinha 2 ou 3 faltas, ou quando tinha gente demais eu tinha que organizar para não ficar ninguém ocioso. Era mais ou menos isso que eu tinha que fazer, além de fechar o caixa, contar dinheiro, esse tipo de coisa. Chegou a hora então de falar das coisas que eu gostei de ter trabalhado nesse emprego no aeroporto lá em Vancouver. A primeira coisa que eu achei muito legal foi o ambiente do aeroporto. Sempre viaja, fica observando é tão gostoso, né? As pessoas passando, várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, vários estilos diferentes, né? Muita coisa bacana. E realmente eu tive o prazer de conhecer pessoas de várias localidades. Eu trabalhava no terminal específico de voos que saem para os Estados Unidos aqui de Vancouver, um terminal bem grande. E todos os voos desse terminal vão para os Estados Unidos, né? Então eu pude conhecer melhor a diferença, entender um pouco melhor da diferença do canadense para o americano, né? Eu vi muita gente assim, simples no sentido, o caipira americano da palavra, sabe? De entender melhor o que passa na cabeça deles. Eu vi tanta gente assim, por exemplo, de chapéu, de fivela. Vi muita gente que vai nas lojas procurando jornal específico que eles gostam de ler, jornal aquele físico mesmo, né? E vendia muito jornal, era impressionante, né? E isso aguçava muito a minha curiosidade. Uma coisa que as pessoas discutiram muito na época da última eleição dos Estados Unidos, né, da eleição do Trump, foi que ninguém esperava, porque as pessoas julgavam o americano baseado no americano da cidade grande. Mas no aeroporto você tem a oportunidade de ver o americano comum, que é uma pessoa mais pacata, assim, um cara mais caipirão, né? O próprio canadense, tive a oportunidade de falar com muito neozelandês, australiano. Então assim, essa foi a parte que eu gostei. Vocês sabem também que eu falo alemão, então eu tive a oportunidade, praticamente todo dia eu topava com algum cliente alemão por lá e eu conseguia arranhar um pouco, praticar um pouco de alemão com eles, achei isso muito legal também. Outra coisa que para mim foi muito gratificante, muito bacana, foi que todo dia alguém me reconhecia do YouTube, né? Algum brasileiro estava indo para o Brasil através dos Estados Unidos ou alguma coisa assim, me via e falava, cara, eu te conheço do YouTube, ou já via me chamando pelo nome, né? Fala, Cláudio, tudo bem e tal. E várias vezes eu tava com
um colega de trabalho, um supervisor, um chefe, etc. E ninguém sabia lá desse canal, né? Não contei, não tem motivo para contar. Aí um cara, tem um indiano que trabalhava comigo lá e falava: Cláudio, mas você conhece gente demais, cara, como é que pode? Eu falei: a comunidade brasileira, ela é muito unida aqui em Vancouver e tal. Mas ele ficava impressionado, porque sempre quando ele estava comigo, alguém me parava, sabe, pra falar do YouTube. Eu falei: cara, eu te sigo no YouTube lá. Muita gente não sabia do meu nome, falava: eu já vi vídeo seu. Eu gostei muito dessa experiência, foi muito gostoso, foi muito gratificante, né? Ver o tamanho que o canal tem fora, assim, do mundo digital, ver na vida real. Outra coisa que eu gostei foi de ter conhecido mais de perto a comunidade filipina. No varejo, aqui em Vancouver, pelo menos, não sei em todo o Canadá, mas em Vancouver o varejo é dominado por eles. É gente que chegou aqui há 20, 25, 30 anos atrás, nos anos 80, e vieram com um processo muito mais simples, né, de imigração. Tinha muitas senhoras, né, trabalhavam comigo, e de entender um pouco o contexto deles, né. Os filipinos, me lembrou do Edmo também, que trabalhou com uma filipina. O Edmo tem um canal aqui no YouTube, um dos grandes canais aqui de Vancouver. Depois, se você tiver a oportunidade, você pesquisa lá, Edmo Moraes. E ele comentando, né, como é estranho você ver gente em emprego, que é chamado de entry level aqui, e talvez de uma maneira mais pejorativa no Brasil, de subemprego. A gente encara, nós brasileiros, a gente encara esses empregos como empregos passageiros, né? E que eventualmente a gente vai, ele só está servindo para cobrir ali um buraco, um momento da nossa vida, e depois eventualmente a gente vai passar para uma próxima. Só que lá realmente tinha senhoras que estavam 15, 20 anos no mesmo emprego, trabalhando na mesma loja, no aeroporto, né? E isso era impressionante, conversar com elas. E sim, gente muito boa. Então gostei, sabe, de ter tido essa experiência, de conhecer essa comunidade mais de perto. E por fim, uma coisa que eu achava muito bacana, eu não sei se é um pouco do meu sangue libanês, ou enfim, eu gostava do comércio, sabe? Ver o cliente comprando e pegando dinheiro e devolvendo, fazendo troco, fazendo negócio, fechando o caixa. Falei: cara, em 4 horas esse caixa aqui fez 2, 3 mil dólares. Era um negócio que me encantava muito, né? Ver como a oferta e a demanda funciona na prática, né? A pessoa com pressa, indo tá no voo, com fome, não queria pegar a fila de restaurante ou de Starbucks, comprando sanduíche de pão, queijo, sei lá, alface e tomate por 12, 15 dólares. E quando eu vi aquilo, eu achava isso legal, sabe? Essa movimentação do comércio. Então essa parte foi a parte que eu gostei. Na lista que eu não gostei, ela é bem grande, mas eu tenho que falar dela aqui, muito sincera também. Uma coisa que eu não gostei, eu preciso explicar para vocês, foi o horário, a teoria e prática, né? Quando eu achei, foi bom, eu nunca tive na minha vida adulta, eu nunca tive problema em acordar cedo. Pelo contrário, nos últimos anos eu descobri que até que eu gosto de acordar cedo. Eu sou mais produtivo, mais criativo, mais disposto nas primeiras horas do dia. Mas 4 horas da manhã é muito cedo, porque para eu estar no aeroporto às 4 horas da manhã, eu tinha que sair de casa às 3h20. Para eu sair de casa às 3h20, eu tinha que acordar às 2h30 da manhã, né? Então, acordar às 2h30 da manhã, eu tinha que ir para a cama mais ou menos 7, que era difícil de acontecer. E se eu perdesse o horário das 7, eu estava lascado no dia seguinte, né? Então, assim, esse horário consumiu a minha saúde. Tô falando literalmente. Eu comecei a ficar muito cansado, muito mal-humorado, muito triste, assim, sabe? E nitidamente todas as pessoas que me encontravam pessoalmente, ou a turma e os inscritos do canal no Instagram, falaram: cara, você tá com uma cara de acabado. Eu já tenho naturalmente umas olheiras que não saem de jeito nenhum, mas eu tava com olheira assim enorme e com cara de acabado. E em todos os sentidos estava consumindo a minha saúde. O nosso impressionante é que os dias que eu tinha de descanso, né, domingo ou a segunda-feira, que normalmente é o dia que eu tinha de descanso, eu estava morto, eu não conseguia fazer nada. Então essa foi a parte que eu não gostei. O horário, na teoria seria bom, mas na prática foi péssimo. Outra coisa que eu não gostei, que não me falaram durante o processo seletivo, mas eu fui descobrir na prática,
Aqui eu cuidava mais ou menos de 10 lojas, não estou lembrado o número exato, e eu tinha que andar entre essas lojas o tempo todo. Era para cobrir um intervalo ali, um horário de almoço, de café da manhã, sei lá como eles chamam, ou para resolver uma outra coisa, fazer fechar um caixa e tal. E quando eu fui ver, naquele negócio de contar passos do iPhone, ficava no bolso, eu estava caminhando o equivalente a 8, 9 quilômetros dentro do aeroporto por dia. Então já tinha um horário cansativo e ainda tinha que caminhar de 8, 9, já caminhei até 11 quilômetros num dia de trabalho, né, naquele horário, com aquele peso todo, né, com roupa de trabalho. Então assim, eu não gostei disso, que deixava o negócio ainda mais cansativo. Outra coisa que eu não gostei, vou colocar uma foto aqui, que eu achava absurdo, eu não me conformava. Tinha uma determinação que a gente tinha que tirar fotos das geladeiras das lojas. Como assim, Cláudio? Aquela geladeira, vou botar aqui a foto que eu tirava, para mandar para um grupo de WhatsApp onde tinha lá uns 3, 4 gerentes, para que eles vissem as fotos no horário que eles quisessem e se tivesse uma coisa faltando, eles descer a lenha em quem estava ali na operação. Então diversas vezes eu mandava uma foto ali de uma geladeira, falava assim, tem que substituir o leite ali de criança infantil, não sei das quantas. Então assim, achava isso um absurdo. Falei, pô, se eu sou supervisor, se eu sou supervisor disso, eles têm que confiar nos meus olhos, né? No que eu estou vendo e na minha capacidade. Não tem que tirar foto da geladeira para que eles possam julgar se a geladeira está abastecida ou não. Então outra coisa que eu não gostava de jeito nenhum do trabalho é que nas lojas, diversas lojas, tinha lá uma geladeira com sanduíches, né? Snacks que vinham de uma empresa terceirizada, mas basicamente era sanduíche. Então, sanduíche de atum, sanduíche de frango, sanduíche de queijo, sanduíche de turkey, ham, lá, aquela coisa toda. Tinha que fazer o pedido desse sanduíche para o dia seguinte, sempre, né? Com talvez 24 horas, pouco menos de 24 horas de antecedência. E as lojas, cada um fazia o seu pedido. Então, para amanhã eu quero 30 sanduíches de frango, 20, por aí vai, né? Não existia um sistema, um cálculo, nada. Era tudo no chutômetro ali da pessoa que estava na loja no dia. E eu vou colocar a foto aqui, ou aqui, não sei, de como era feito esse pedido. Então, assim, eles anotavam para mim, as vendedoras, principalmente as senhoras filipinas lá, elas anotavam no papel do caixa ali mesmo, de improviso, aí mandava para a pessoa e tal. E com muita frequência a gente recebia uma espécie de uma advertência, assim. O pessoal falava, olha, tá tendo muito desperdício de sanduíche, tem que ver isso daí, porque tem muito sanduíche vencendo. Mas também não tinha sistema nenhum, né? E ninguém assim estava aberto para mudar, para fazer algum cálculo. Ninguém estava, sabe, assim, disposto a mudar um negócio. E ao mesmo tempo reclamava muito, ao mesmo tempo aquele negócio arcaico, me incomodava muito ter que fazer aquele papelzinho. Era uma coisa assim, muito chata. Então, aí também tinha outra situação que pra mim era absurda. Vamos supor, você comprava essa latinha de Coca-Cola aqui. Se o caixa lá ele escaneava, ele escaneava, e nesse inteirinho você mudasse de ideia, você não quisesse mais a Coca, o que o caixa tinha que fazer? Ele não conseguia mais, depois de escanear, ele não conseguia mais cancelar o item. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que finalizar a compra, fingir que a pessoa pagou, separar a notinha e começar um novo processo. E aí depois que o cliente saía, ele ligava para mim, né, supervisor, e falou assim, olha, eu tenho aqui uma compra não realizada, que eles chamavam de void, né? E eu preciso que você venha aqui cancelar essa operação. Então eu aparecia lá, colocava meus códigos, não, super arcaico. E aí, vou colocar a foto aqui também, tinha um caderninho assim, sabe, daquelas que tem aquela folha que faz cópia, esqueci o nome daquilo. E aí eu tinha que anotar o item que foi cancelado, o motivo, o caixa tinha que assinar, eu tinha que assinar, sabe? Era assim um negócio assim, muito, muito arcaico, não combina nada com o que a gente vive hoje, né? Na era que faz tudo no smartphone, né? E de repente você tem que chegar com um bloquinho de papel, enfim, não combinava e me incomodava, porque às vezes acontecia umas 6 vezes durante o turno de um vendedor
de o cliente desistir, de ter escaneado 2 vezes por engano. E aí eu tive que ficar preenchendo aquele bloquinho de notas, um por um, cópia, e anexava ali, anexava aqui. Era assim, um negócio muito louco. Bom, um belo dia, eu sempre ficava nas lojas, né? E eu sempre tinha oportunidade de fazer a vez do vendedor, seja quando ele estava no intervalo dele ou quando ele faltava, etc. E no começo, para efeito de treinamento, me colocaram muito na loja mesmo, no atendimento, no caixa. E eu reparava que alguns itens os clientes pediam com frequência e a gente não tinha nas lojas. Vou dar um exemplo. Roupa XXL, né? Que é extra large, principalmente num terminal que tem muitos outros Estados Unidos, que tem muita gente grande lá nos Estados Unidos. Então, com frequência, chegava cliente muito frustrado, e você sabe como é que o americano é como cliente, né? Ele não aceita não ter o item lá para ele. E muitas vezes ele chega frustrado, falando, mas por que vocês não têm o XXL? Aí eu anotei isso, né, e outras coisas lá que diversas lojas eles pediam, por incrível que pareça, aqueles ímãs de geladeira tinha de diversos tipos, mas os mais básicos, só com a bandeira do Canadá não tinha, ou só escrito o básico não tinha, e as pessoas procuravam por isso, né? Então eu encontrei uma vez na operação a mulher lá de compra, que se chamava Wendy. Eu falei, Wendy, você aceita a sugestão de produtos? Que eu tô com a impressão de que tem uma pequena lista aqui já na minha cabeça. Aí ela ficou muito irritada, sabe? Parecia que eu tinha xingado a mulher. Ela falou assim, me manda no meu e-mail, anota aí, você manda no meu e-mail. Eu falei, tá bom, vou te mandar. Ela falou, mas o que é que tá? Porque os seus clientes estão pedindo aqui? Tipo, já me desafiando, assim, meio que tava muito irritada, assim. Uma senhora também de um 1,30m, 1,40m, assim, chinesinha e tal. Aí eu falei pra ela, bom, contei dos XXL. Ela, não, isso não vende, já tentou, não vende. Depois fica tudo aí. O que mais? Eu falei, então, tem um lance do imã e tal. Não, isso aí não adianta. Aqui também isso não vende. O que mais que tem? O que mais tá falando? Ela começou, sabe, Aí outras vezes que outros clientes reclamaram que tinha muitas camisetas do Toronto, né? Aqui em Vancouver, Toronto não sei o que, Toronto isso, Toronto aquilo, e tinha pouca coisa de Vancouver. Aí também ela ficou muito brava de ter ouvido isso. Nesse dia eu fiquei muito irritado, porque uma empresa que não está aberta a sugestões, mesmo que eu fosse o faxineiro da empresa, sinal que a empresa está doente, né? Outro dia eu estava com uma Coca-Cola na mão, né? E ela passou por mim. Aí ela falou assim, você não pode tomar Coca-Cola dentro da loja. Eu falei, mas eu não sabia. Ela falou, então você tem que jogar fora. Eu falei, mas eu não sabia. Ela falou, eu tô pegando e tô jogando fora. E ela jogou fora. E aí você pode me perguntar, Cláudio, mas por que você não reclamou, não lutou? Não... Bom, vocês vão ver que na sessão de tretas, que eu tive muita treta lá, mas eu também não podia ir full pistola, porque eu precisava das 300 horas. Eu precisava trabalhar lá para provar para a Langar que eu trabalhei lá e para ganhar meu diploma, né? Para terminar o college. Se porventura eu saísse antes da hora, eu teria que fazer mais uma vez esse semestre, pagar tudo de novo e fazer tudo de novo. Ia me atrasar minha vida, né? Então vamos entrar aqui na parte das tretas, finalmente. Quem me contratou no final foi também uma senhora descendente lá de chinesa, e ela tinha era muito parecida, absurdamente, não tô eu sendo sacana não, apesar de já estar sendo, mas assim, ela parecia muito o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte. Era impressionante. Ela tinha o cabelo curtinho assim, ela era muito irritada, ela era baixinha assim, ela ficava vermelha muito rápido, parecia um pimentão. E ela era muito mal-humorada, um negócio impressionante. Algumas vezes ela me encontrava ali na pista, né, no chão da fábrica, por assim dizer. O pessoal chamava de floor, né? Ah, tô lá no floor, quer dizer, lá nas lojas, etc, no terminal. E ela falava assim, olha, você não pode usar blazer aqui. Mas eu nunca tive. A empresa é multinacional e ela tem todos os códigos de conduta, tudo isso. Eu já tinha pesquisado, não tinha nada em relação a blazer. Eu achava que ficava legal eu usar um blazer. Ainda mais um blazer que eu tinha até comprado. Eu paguei um pouco mais caro, principalmente para o trabalho, né? Era um blazer mais profissional. Aí ela pediu para eu tirar, e eu, para evitar fadigas, eu disse, não, pode deixar, eu vou tirar assim e tal. E aí depois elas passavam, eu colocava de novo. Aí depois ela me encontrava com blazer de novo.
e pedir pra tirar, e aí mandava recado, falava, tô vendo o Cláudio com blazer, não fala pra ele tirar lá, então sei lá quanto. Um belo dia, eu tava lá trabalhando, essa mulher passa, e ela tava muito cara de irritada nessa hora, me viu com o meu blazer, eu tava conversando com um cara, aí ela falou assim, ó, me apontou o dedo assim, ó, você aqui, vai mandar comigo aqui. Foi embora. Aí a gente foi andar pelo aeroporto, né? Já não gostava de andar, né? Então já fomos sempre. Aí ela falou assim, ó, tem que passar um feedback. Já tinha uns 40 dias que eu tava trabalhando lá. Passar um feedback pra você aqui, o que tá acontecendo, qual o seu problema de não usar o blazer? Aí eu falei pra ela, mas aí o que acontece? Nessas horas, normalmente eu não pego pilha, sabe? Eu não entro nessa de querer vencer, de ter razão a todo custo. Né? Muito pelo contrário, geralmente quando vem uma pessoa vem toda armada pra cima de mim, eu já vou me desarmando aqui e tento ir mais pro lado racional do que entrar num embate de emoção, quem vai ganhar a discussão, sabe? Então, eu falei pra ela, olha, é porque e tava um dia muito frio, né? Eu falei, porque tá frio, e por isso que eu uso blazer. Ela falou, mas não pode. Eu falei, então o que deve usar num dia de frio? Ela falou, algo mais grosso. Eu falei, tá, mas como o que? Você pode dar algum exemplo? Ela, você vai descobrir. E muito irritada. Todas as moças, as mulheres, elas usam, não é blazer, elas usam aquela peça de roupa que vai até mais ou menos aqui a cintura, não sei o nome, preto. E também é uma espécie de um blazer, né? Eu falei, essas regras que você tá me passando servem só para homens, mas não serve para mulheres, correto? Porque todas elas estão usando, então, só para confirmar. Aí ela desconversou, mas aí o nível de irritação dela foi subindo, né? Ela falou o seguinte, eu tenho um feedback aqui que você fica muito tempo no telefone. Como é que é isso aí? Você tem algum problema com o telefone? Vou até fazer uma justiça assim, realmente eu ficava muito no telefone, que eu ficava no Instagram lá, mostrando pra turma, e acompanhando o Forcana, nesse fato ela tinha razão. Mas, como eu queria mostrar pra ela que esse feedback dela estava ridículo, eu falei pra ela, sim, realmente eu fico muito no telefone, até porque vocês pedem pra eu tirar foto da geladeira. Tem grupo de WhatsApp, tinha um aplicativo de rede social interna. Então, eu não entendo, eu devo usar o WhatsApp, não devo usar o WhatsApp, como é que funciona esse negócio? E outra coisa que eu não entendi, quanto tempo é muito no telefone durante o trabalho? É 1 hora? São 20 minutos? 30 minutos, você pode dar algum exemplo? Cara, essa mulher ficou muito brava. Ela ficou muito brava. Ela falou, você sabe do que eu tô falando. Eu falei, não sei do que você tá falando, porque eu não sei quanto é muito tempo no telefone. Então você pode me dar algum exemplo? Ela falou, não sou eu, é uma outra pessoa que falou. Quem é essa outra pessoa? Era o cara responsável por Loss and Prevention, né? Que é aquele negócio esqueci o nome em português. E esse cara era um porre, porque ele ficava na câmera, e tudo que ele via que não gostava na loja, ele ligava pro pessoal, sabe? Fala pra fulano aí, não sei o que. Eles tinham muito medo desse negócio de roubo, sabe? Então, tinha um negócio muito chato de se fazer, que eu vou confessar, não fazia, meio que pulava, que no final do turno de cada vendedor, eu tinha que revistar a bolsa da pessoa. Eu achava isso demais. Então ela chegava, as senhoras lá, senhora que trabalhava na mesma loja há 20 anos, e abria a bolsa para eu vasculhar. E eu não vasculhava. Eu falei, cara, não faz sentido você... Bom, então nesse feedback que eu estava andando com a senhora lá, com a Kim Jong-un lá, ela virou para mim e falou, teve outra coisa, eu te vejo conversando muito com colegas de trabalho e tal, porque no terminal ficava sempre 2 supervisors, né? Por turno. Aí de novo eu perguntei pra ela, de onde você tirou que eu converso muito? Ela, sempre quando eu te vejo, você tá conversando com alguém. Eu falei, tá, eu tô aqui há 40 dias, quantas vezes você me viu aqui no floor? E ela não soube responder. Ela já tava pra explodir de raiva. Ela tava muito brava, essa mulher, tava muito brava. E aí pra assim, fechar o caixão, porque eu percebi que daquele momento ela ia passar a me detestar, realmente ela passou. Foi quando a gente chegou numa parte separada do terminal lá, que tinham 3 gates, né? E aí ela falou, tá vendo aqui ninguém tá atenção, sabe quantas pessoas passam por aqui? Aí ela fez uma conta muito louca, ela viu lá a televisão de voos, que tava partindo, né, de decolagem lá. Ela falou, tá vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí contou lá uns 30 voos. Tá vendo isso aqui vezes 100?
tal, não sei das contas. E falou, ó, tá vendo? Mostrou lá o resultado da conta dela. Eu falei pra ela, tudo bem. Só que você reparou que você contou todos os voos que estão saindo daqui, inclusive do outro terminal? Aí acabou o feedback, acabou. Ela me dispensou e a partir daí ela realmente, o nosso relacionamento ficou péssimo, né? E ela era a chefe geral. Bom, a próxima treta que eu arrumei lá foi eu abri as lojas, pegava a chave, tudo tinha formulário, tudo formulário de papel e tal. Um dia abri as lojas, etc. E saí e vim embora pra casa. Era uma sexta-feira, vim embora exausto pra casa, como sempre vinha. Quando cheguei em casa, eu tinha um período antes de chegar em casa e buscar as crianças. E eu já chegava, já entrava já quase que deitado. Eu ia flutuando pro sofá e dormia aqui até a hora de buscar eles pra ir pra escola. Eu tava dormindo, tocou o telefone, era lá do escritório. O cara falou assim, olha, Cláudio, não estamos encontrando a chave da loja. Por acaso está com você? Aí eu falei, botei a mão no bolso assim, ó, tava lá a chave. Eu falei, tá aqui comigo. Aí o cara começou, nossa, não pode, isso não pode acontecer, nossa, isso vai dar muito problema pra você. Eu falei, cara, desculpa, eu trouxe sem querer. Nossa, mas traz agora urgente, tem que ser agora. Não, agora eu não posso, tem que buscar meus filhos. Se você não trouxer agora vai dar problema, eu vou ter que falar com o Warren, que era o cara que ficava lá nas câmeras lá. Eu falei, então fala. Não, eu quero te proteger pra não falar com ele. Eu falei, não, mas eu não preciso de proteção, não. Pode falar com ele, faço questão. Não, pensa bem, vamos fazer dar um jeito, não sei das quantas. Aí, nesse dia eu fiquei irritado. Falei, faz o seguinte, eu não vou levar essa chave hoje. Fala com ele, fala com quem você quiser. Né? Aí, o cara falou, não, Cláudio, calma, não sei o que. Eu falei, não, já tô desligando o telefone aqui. Só que, como vocês acompanham, eu sou um cara mais calmo, né? Então, eu saí, desliguei o telefone, fiquei aqui. Aí começou a chegar mensagem, um monte de gente, tá, me atormentando. Aí eu busquei minhas crianças na escola, aí já me acalmei. Falei, bom, eu tô errado porque, de fato, não poderia trazer a chave de onde eu trabalho pra casa. Aí fui lá e entreguei a chave de volta. Mas eu fiquei muito irritado com a postura dos caras. Ao invés de ser pro lado positivo, tipo, como é que a gente pode resolver isso? Era sempre assim, não, vai dar problema, vai dar ruim pra você e tal. E nessa história toda que eu tô contando pra você de tretas, tinha uma outra pessoa que não aparecia muito, mas que era minha chefe de fato, né? Que se você consultasse o sistema, tinha essa pessoa acima de mim, e era de fato a pessoa que me contratou, ela era minha chefe. Mas na prática, ela se recusava a ser minha chefe. Eu encontrava com ela lá, ela tinha uma voz meio fanha, tava assim, e ela só perguntava como eu tava e sumia. Não tratava de assunto de trabalho comigo nunca. Mas por e-mail e WhatsApp ela era insuportável, sempre copiando muita gente, sabe? Então assim, ela era muito proativa na frente das pessoas digitalmente, nos e-mails, mas na frente, no dia a dia do trabalho, ela não aparecia. A gente agendou na paróquia que eu frequento um hiking para fazer os pais e filhos, né, de um projeto de ser tipo um escoteiro católico, um negócio super bacana. E aí eu solicitei lá um day off, né? E lá para solicitar day off também era tudo formulário. Você tinha que preencher e tal, não sei das quantas. Aí ia para não sei quem, aprovava. Não tô brincando não, parece que as coisas do governo lá, da burocracia do Brasil. Carimbo, volta, não sei das quantas e tal. Eu solicitei esse formulário, só que esse formulário foi perdido, ninguém achou, não sei o que aconteceu. E quando chegou no dia, um dia antes, o pessoal não sabia que era o meu day off, apesar de eu ter feito toda a burocracia. Então, a pessoa que fazia esse cara lá, que não era minha chefe, era uma par que trabalhava junto comigo, ela falou, olha, então você vai ter que falar lá com o chefão, tipo um vice-presidente. Porque eu não tenho como e tal. E ela estava um pouco incomodada de ver que eu estava solicitando num sábado. Eu falei, bom, tá, faço questão, mandei e-mail pro cara, falei, olha, eu não vou no sábado porque eu solicitei um day off e pronto. E ainda mandei pro cara, estou um pouco incomodado de ter que escrever para você um assunto tão pequeno. Acho que poderia ter resolvido entre nós, mas como não deu, como foi solicitado, estou mandando esse e-mail para confirmar. Esse cara respondeu para mim copiando essa minha chefe. Essa minha chefe, por sua vez, respondeu para mim, para esse cara e copiou em tudo, RH, a empresa, copiou a empresa inteira. E me esculachou. Seja mais proativo, não sei o que, agora. Bom, de novo, eu fui embora, fui pro meu hiking, não dei a mínima pra ela, apesar de ter ficado muito irritado com essa postura dela. Depois de cabeça fria, eu respondi o e-mail dela com a cópia pra todo mundo, mas eu fui sangue frio.
Porque é esse tipo de resposta. Se eu entrasse na pilha dela de novo e respondesse de maneira pessoal, ele ia virar tretinha, sabe? Mas quando você responde frio, sabe? Desmascarando a pessoa, né? Doeu muito nela, sabe? E até a pessoa do RH lá, ele respondeu, ele encerrou a polêmica, mas dando um pouquinho de razão, ou até boa parte da razão pra mim, porque ele viu que ficou muito feio o que ela fez, mandar um e-mail pra empresa toda, esculachando um subordinado, né, uma pessoa que ela lidera, copiando todo mundo. Então foi horroroso, foi um negócio assim, muito amador. E durante o processo seletivo, você tem que preencher um negócio lá dizendo, olha, eu estou disponível tal dia, não estou disponível outros dias. Você coloca sua disponibilidade lá, é o famoso combinado não sai caro. E eu coloquei lá o seguinte, eu só estou disponível sábado à tarde, mas não negociava domingo. Sabe? Como eu não negocio, então, imagina só passar o final de semana todo no aeroporto, você ver as crianças e tal, e deixar de ir à missa e coisas que a gente faz aqui em casa. Começou uma encheção de saco, porque começaram a falar, não, você tem que trabalhar sábado ou domingo. Falei, tá, domingo eu não negocio, e sábado eu já coloquei que eu não posso de manhã porque eu sou soccer coach. E sábado à tarde já tinha um cara fixo lá, que não precisava de... Aí eles começaram a fazer uns malabarismos, depois chegou um tempo que eles falaram, não, ou final de semana ou nada. Ou vai ter que trabalhar no domingo ou no sábado, de manhã. Eu falei, não posso. Sabe por que você não pode trabalhar domingo? Não posso, porque domingo eu já falei que é o dia que eu fico com a minha família. Eu não negocio, não, mas então você vai ter que abrir uma exceção, você vai ter que fazer esse esforço, você vai ter que trabalhar no domingo. Acabou que eu fui enrolando eles, cozinhando, e eu não precisei... Eu acho que eu fui um dia ou outro, nos horários que eu não queria, mas não precisei seguir essa escala. É maluco. Então não gostei. Mudaram o discurso depois que me contrataram. Se antes de contratar falasse, não, você tem que trabalhar alguns domingos, sim, e alguns sábados, sim, eu falei, então não quero, obrigado. O casamento terminaria antes de entrar na igreja, né? Mas eles não me falaram isso eu não gostei. Bom, e aí teve um dia também, uma outra treta, que foi engraçado. A escala mudava muito, não era fixa, né? Então tinha dia que era isso, era aquilo e tal. Teve um feriado, a gente combinou de receber uns amigos aqui em casa para almoço, e eu estava escalado para trabalhar, só que eu achava que não estava, sinceramente achava que não estava. Então dormi, e quando deu umas 8 da manhã eu acordei, meu celular tava quicando, tava uma loucura, tava assim, e mensagem não acabava mais. Eu fui ver, cadê você? Está chegando, o que houve? Mas nessas horas parece, triplica, né, a questão, não é que parece, você tem... Eu tinha uma chefe que nunca aparecia. Aí nessas horas, sério, tinha 5, 6 pessoas que vira tudo valentão, né? Chefe. Aí eu liguei para uma das pessoas que mandou mensagem e falei assim, ó, é o seguinte, eu não sabia que eu estava escalado, eu me confundi. O que eu posso fazer para remediar? Ela disse o seguinte, ó, tem como, já era umas 8, 9 da manhã, tem como você vir e fazer o seu shift, seu trabalho? Eu falei, tem, só que eu vou chegar às 10, né? Porque até me arrumar e sair e tal. Ela, não tem importância. Bom, eu trabalho de 10 a meio-dia. Quando eu cheguei lá, ela mudou. Ela falou, não, eu preciso que você fique até meia-noite. Eu falei, não tem como eu ficar até meia-noite. Eu falei, por que você não tem como ficar até meia-noite? Porque eu vou receber amigo em casa. Aí ela se assustou e falou, então você vai ter que preencher um formulário. Sempre formulário, né? Eu falei, claro. Ela falou, e eu vou apresentar esse formulário pra Kim Jong-un lá. Presente, claro. Aí ela pegou, me deu o formulário, aí tinha que justificar, sabe? Aí foi um dia muito engraçado, parecia escola. Nome, Cláudio, departamento, motivo do atraso, e não sei o que. Aí eu tive que escrever um texto. Falei que eu me confundi, não quero ficar até meia-noite, porque eu tenho amigos em casa que eu receber. Tanto é que eu não sabia que eu não ia trabalhar, que até chamei amigos pra ir pra casa. Eu não vou desmarcar, ponto. Aí ela não acreditou que eu preenchi aquele negócio. Ela devia ter pensado, esse cara não tem medo de se mandar ela embora, e realmente não tava. Né, pra completar aquelas 300 horas. E, bom, mandei esse formulário nunca deu em nada. E, bom, tiveram 2 momentos aqui engraçados que eu separei também. Um dia, eu tinha um carrinho que eu tinha que empurrar pelo aeroporto, que tinha os sanduíches que a gente encomendava pelo aquele papelzinho. E o carrinho não podia ficar dando bobeira no corredor do aeroporto, tinha que estar sempre num lugar mais escondido, senão lá, aqui a Infraero local, dava uma autuação.
Um belo dia, eu tava com o carrinho perdido, não tinha onde colocar, eu lembrei daquela loja Desigual. Peguei o carrinho e falei, cara, vou botar lá no provador da loja, que aí mais tarde eu levo ele de volta. Aí cheguei, entrei na loja com tudo, abri a cortina do provador. E quem não conhece loja Desigual, né? Eu fiquei muito tempo lá. É uma loja de mais ou menos de senhoras, assim de 45 pra cima, assim, né? Aí tinha uma senhora dos seus 50 anos de idade, sem camisa, só de sutiã. E aí de repente um doido com um carrinho abre a cortina assim. Na hora eu virei a cara e fui saindo de ré, igual o Michael Jackson. Foi muito engraçado. Eu falei, cara, vai dar um problema isso aqui, porque aqui essas coisas são muito levadas. Você tá com medo, né, de chamar um doido que apareceu aqui, mas acho que ela entendeu que foi, sinceramente, sem querer. A segunda foi chegava os dias do pagamento, que aqui se chama Payday. E a turma, as senhorinhas filipinas, elas gritavam, sabe? Elas viam você, Payday! Eu achava aquilo muito engraçado. Aí um dia eu peguei o telefone, eu tava com o Instagram, todo mundo falou, vou fazer uma gracinha aqui. E saí gravando, entrei lá onde elas estavam reunidas, não filmei ninguém pra não expor, né? E falei, it's payday today. E elas, yes, payday! Achava muito engraçado. Vou fazer uma gracinha pra vocês aqui, ó. Yeah. Is it payday? Yes. Payday. Yeah, Friday. Yeah, Friday, payday today. É o payday. Friday. Aquilo. Então, assim, foram alguns momentos divertidos, outros também, né? Tipo, de estar lá compartilhando a vida com a turma. Foi um momento que meu Instagram For Canada, teve muito engajamento, que a turma sempre falava, eles queriam saber. O aeroporto é um negócio que gera esse tipo de... Tem curiosidade, né? Pelo aeroporto. O que eu levo de aprendizado e deixo aqui nesse legado de aeroporto para vocês, meus amigos aqui do For Canada? O primeiro foi que na mesma semana que eu entrei, entrou um cara como manager. O cara era mais novo do que eu, tinha menos experiência do que eu. Qual foi a diferença entre nós dois? E a experiência dele não era canadense. A experiência dele era da Nova Zelândia e nem tinha como ser verificada. Ele que falava lá. E o cara era assim, era um indiano, assim, meio abobadão, assim. Ele meio... Ele era meio sonso, assim. Só que o sonso foi mais esperto do que eu, porque eu cheguei lá e apliquei pra vaga mais... tudo bem, era supervisor, mas estava lá embaixo. E ele aplicou pra cima, nós dois, sem experiência canadense. No resumo da obra, eu poderia ter aplicado pra manager. E eu apliquei pra supervisor. Por quê? Por que a gente não pode aplicar para manager ou para outra vaga, né? Então ficou eu poderia ter aplicado no processo seletivo com ele e eu com certeza teria feito um processo seletivo melhor que o dele, teria passado. Então ficou esse aprendizado. Outro fui passando nas entrevistas e fui me empolgando, mas nunca parei para ler isso aqui, ó. Review da empresa de quem já trabalha, quem já trabalhou lá. Cara, eu entrei no site Glassdoor e li os reviews aqui de Vancouver da empresa, batem assim demais com todas as experiências que eu vivi, né? Essa pessoa aqui deixou um depoimento dizendo o seguinte: é a pior cultura de empresa que eu já vi na minha vida, tudo funciona na base da opinião, ninguém pode tomar uma decisão lá sem ter 3 etapas para ser aprovada, a taxa de turnover é de 100%, os empregados que estão lá trabalham como escravo, o salário é baixo. Aqui botou o seguinte: a festa de Natal era Timbits, que é aqueles mini donuts praticamente do Tim Hortons, and Juice Box, que é caixinha de suco. Foco em erro e na negatividade. Então assim, realmente foi essa experiência que eu tive. Eu comentei, não sei se eu comentei, estava guardando para comentar depois que tudo tivesse passado, mas eles começaram a exigir de mim que eu fizesse hora extra sem pagamento. Era assim, dava meio-dia e meio, eu falei, Carlos, você tem que bater o relógio lá. Eu falei, mas se eu bater o relógio, eu não terminei meu trabalho, não pode ter hora extra. Eu falei, mas como eu não posso abandonar aqui? Então, o primeiro dia, eu fiz isso. Eu bati o relógio, voltei, continuei trabalhando mais meia hora e fui embora. Mas o que eles estavam tentando é me roubar meia hora por dia de trabalho. E eu não aceitei, depois desse dia eu me senti tão roubado que eu não fiz mais. Eu ficava lá, eu só batia o relógio na hora de ir embora.
Mesmo assim, ainda tinha uma conta que pra mim não fechava, porque eu bati o relógio dentro do aeroporto. Mas para eu chegar no meu carro, me tomava mais 20 minutos, né? Meia hora, muitas vezes. Porque para sair do aeroporto todo, pegar o Skytrain pro estacionamento dos funcionários, era um tempinho considerável, né? Se você ainda está no trabalho praticamente. Não gostei da cultura, não foi uma boa experiência profissional, mas assim, Deus sabe o que faz. Eu acho que sem ter tido essa experiência, talvez não valorizasse o meu trabalho atual, não valorizasse tanto o sono, várias coisas que a gente não percebe, né, que são tão básicas pra gente, mas que hoje eu valorizo demais. Eu espero que vocês tenham curtido essa experiência do seu tio no aeroporto. Deixe o seu joinha. A gente se encontra no próximo. Um abraço.